Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e hoje é o nosso 7º vídeo da série Fé na Ciência, 7 razões pelas quais eu não posso depositar fé na ciência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ciências da vida e eu quero falar um pouquinho sobre a ideia de antropologia, desenvolvimento humano, raças humanas, para você ter um conhecimento mais claro acerca de como a ciência via essas questões. Em que lado dessas discussões, das discussões relacionadas à escravidão, por exemplo, estava a ciência? A ciência no geral, aonde ela estava quando se falava de escravidão no século XIX? Essa é uma pergunta bem curiosa, porque a ideia de estudos antropológicos, já existiam os estudos antropológicos no século XIX, e a ideia desses estudos eram duas sobre a raça humana. Uma, que existiam raças dentro da humanidade. Então existiam raças mais evoluídas, outras menos evoluídas, porque afinal de contas não existia um único tronco de desenvolvimento racial. Então existiam aí várias raças. Era a ideia, já mencionei em um vídeo anterior sobre poligenia, a ideia de que várias raças humanas existiam. E depois nós vamos ver, já na segunda metade do século XIX, com Charles Darwin, em 1859, com Origem das Espécies, nós vamos ver a ideia da monogenia, a ideia de que apenas um único tronco, houve apenas um único tronco na origem de todas as raças humanas. E por que eu ainda continuo falando das palavras raças humanas? Porque apenas na década de 90, com os estudos do genoma humano, parou-se de afirmar que existiam raças dentro da espécie humana. Então, o conceito da ciência, a partir da década de 90 para cá, é que não existem raças humanas, e sim apenas uma raça humana. Que tema interessante para nós pensarmos. A ciência da época, ela acabou de uma certa forma legitimando, sim, a ideia da escravidão, a ideia de que existiam seres inferiores e outros superiores dentro da espécie humana. Quer fosse pela poligenia de Louis Agassiz, o suíço, um dos mais importantes cientistas da sua época e um dos mais importantes e renomados cientistas que veio para os Estados Unidos e que em Harvard fez boa parte da sua carreira. No livro O Espetáculo das Raças, você encontra uma afirmação muito curiosa dele quando ele demonstra a sua visão assim repulsiva com relação à mistura de raças. E aí ele diz o seguinte, falando do caso no Brasil, que qualquer um que duvide dos males da mistura de raças e inclua por mal entendida filantropia a botar abaixo todas as barreiras que as separam, venham ao Brasil. Não poderá negar a deteriorização decorrente da amálgama das raças mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e que vai apagando rapidamente as melhores qualidades do branco, do negro e do índio, deixando um tipo indefinido, híbrido e deficiente em energia física e mental. Louis Agassiz dizia, portanto, que a mistura das raças enfraqueceria a espécie humana, por isso que deveriam se manter bem separadas, bem distintas. Essa era uma das ideias que não era de um homem da ciência apenas, muitos cientistas, tinham essa ideia. A ciência em si, as instituições de conhecimento científico, as universidades, tinham pessoas que eram abolicionistas, mas o pensamento científico acabava legitimando ideias de purificação de raça, como a ideia eugênica. A eugenia era uma ciência extremamente forte no século XIX e ainda no século XX. Mesmo depois, quando Charles Darwin traz as suas ideias, de que tudo veio de um tronco único, isso não resolveu, porque veio de um tronco único, mas todas as espécies humanas estavam ainda em gradações superiores e gradações inferiores. Não tínhamos uma raça humana todas no mesmo nível, mesmo vindas, todas essas raças vindas de uma única e mesma espécie. Olha que coisa curiosa. A ciência do século XIX, ela legitimava as ciências antropológicas, legitimavam ideias como purificação da raça, ideias de diferenças entre a humanidade, e tudo isso serviu de combustível também para legitimar a escravidão. Esse é um tema muito interessante, porque muitas pessoas acabam pensando de forma apaixonada que a ciência, ao longo da história, ela sempre foi ligada a ideias racionais,
a ideias absolutas, a verdades irrefutáveis de análise da natureza, quando na verdade a ciência é feita de homens, esses homens possuem ideologias, possuem crenças, e eles levam sim para os seus laboratórios, eles levam sim para os seus lugares de fazer ciência essas ideias mais variadas. Fica aqui a observação sobre esse ponto fundamental. Lembrando que durante a Guerra Civil Norte-Americana de 1861 até 1865, durante esse período se discutia muito sobre isso. A Guerra do Norte contra o Sul, por causa da questão escravagista, detonou a questão da Guerra Civil. Nós vamos encontrar aí, nesse período, cientistas de um lado e de outro, mesmo defensores ou não da escravidão, todos eles igualmente aceitando a ideia de que existiam raças que eram menos humanas do que outras. Que possamos entender isso a cada dia, pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, porque assim a história da ciência lança luz para o nosso entendimento melhor do que é a ciência. E nós estamos pensando nesses dias, nessas semanas, aí, um pouco mais de um mês já, estamos pensando exatamente sobre isso. Qual o papel da ciência? Como essa ciência atua dentro da história humana e como ela faz parte integrante do nosso pensar, do nosso agir e do nosso realizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos auxilie a cada dia a crescermos em graça e conhecimento para a glória e honra dele. Que Deus te abençoe. Faça aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, divulgue o canal, ative as notificações e que em breve você possa estar aí comigo acompanhando muitos outros temas interessantíssimos que estão aí sendo preparados para serem discutidos. Que Deus te abençoe. Fui!